No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, no verso de número 1, a Bíblia diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E o tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, o texto nos chama a atenção para nos dizer que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Deus o conduziu. A Bíblia diz que Deus ninguém tenta, mas Deus conduziu Jesus para o lugar da tentação, para o local da tentação. E Deus conduziu Jesus porque ele iria iniciar o seu ministério, precisava ser treinado por este Deus. E o deserto é chamado lugar não só de provação, mas principalmente do treinamento. Veja bem, em Deuteronômio, no capítulo de número 8, no verso de número 3, a Bíblia também diz: Ele te afligiu e te deixou ter fome, e depois te sustentou com o maná que não conhecia, e os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Moisés diz que Deus guiou Israel pelo deserto durante 40 anos para humilhar, para provar e para saber o que estava no coração do seu povo, se guardaria ou não os seus mandamentos. A provação, ela tem por finalidade tirar de nós aquilo que nos atrapalha para desempenhar a função. Eliminar tudo aquilo que é impedimento e nos aproximar cada vez mais de Deus. Mas o deserto, queridos, ele por vezes ele é exaustivo. A caminhada no deserto, ela pode ser desanimadora. Muitos morrem no deserto. O próprio Israel, Deus tirou o seu povo do Egito, mas aquela geração não entrou em Canaã. Apenas a geração de Josué e Caleb é que conseguiram entrar. Então observe como o deserto é um nível de provação altíssimo para qualquer cristão, para qualquer crente. Porque no deserto a gente tem ilusões. A gente pensa, devido à exaustão da provação, a gente por vezes tem miragens e pensa: agora vai, agora a porta vai se abrir, agora o milagre vai acontecer. E de repente percebemos que era apenas uma ilusão, apenas uma enganação, apenas algo para nos tirar do foco do verdadeiro caminho. O deserto faz isso conosco, nos leva a questionar a chamada, nos leva a questionar as promessas, nos leva a questionar se Deus realmente está conosco, se Ele não está percebendo o que estamos vivendo. Veja, a Bíblia fala de João Batista, o profeta, Jesus falou que não houve maior do que ele entre os nascidos de mulher. E este João foi testemunha ocular do Cristo, pois foi ele que o batizou. E nas águas do Rio Jordão ele pode ver o Espírito descendo sobre Cristo em forma corpórea de pomba, e percebe que aquele é o Cordeiro de Deus, fato que ele mesmo atesta dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas observe como mesmo João, quando vai parar na cadeia, próximo da morte, e a agonia da morte, a agonia, o desespero de saber que vai perecer, o leva a questionar, e enviar os seus discípulos para perguntar a Jesus: escute, você é aquele mesmo que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Observe como o fogo da prova nos leva a questionar. Observe como o fogo da prova nos leva, por vezes, a duvidar da chamada de Deus em nossa vida. Você é igual aos outros. Você é igual a mim, eu sou igual a eles. Nós somos exatamente os mesmos. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no verso 13, ele diz assim, que nós vamos enfrentar as mesmas provações que outras pessoas já enfrentaram. Porém, juntamente com a provação, Deus nos dará o escape para que nós possamos suportar, porque Deus não nos dará uma prova
maior do que a nossa capacidade. Eu quero que você nessa tarde comece a se lembrar daquilo que Deus fez pela tua vida. Observe que esse é o segredo. A Bíblia fala que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ou você acha que Abraão não teve dúvidas? Ou você acha que Abraão não teve os seus questionamentos enquanto subiu o Moriá? Ou você acha que ele pegou o filho para sacrificar e ele saiu alegre e faceiro para fazer isso? É evidente que não. É evidente que teve momentos onde Abraão teve que lutar consigo mesmo. Lutero diz que o nosso maior inimigo se chama eu. É o primeiro inimigo a ser vencido, somos nós mesmos. E o Abraão teve que vencer. E como ele venceu? Isso está descrito nas cartas de Paulo, quando ele diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Sabe o que é dar glória a Deus? É atribuir a Deus a honra, o louvor e a majestade por aquilo que só Ele poderia fazer. É fortalecer a mente, se enchendo de lembranças boas. O profeta Jeremias, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi assim que Davi teve coragem, força, entusiasmo, poder e autoridade para encarar a maior luta da sua vida, o gigante Golias. Depois de um embate, debate com Saul, onde Saul acusava que ele não tinha condições de guerrear, então Davi toma a palavra e diz: olha, Saul, eu tenho história. Eu já vivi histórias com Deus. E eu tomava conta das ovelhas do meu pai, de maneira que quando o leão ele levava uma daquelas ovelhas, eu corria atrás do leão. E se o leão se metia besta comigo, eu matava o leão. E fazia isso com o urso também. Agora observe o segredo. Davi não estava dizendo: Saul, eu matava leão e urso porque eu sou habilidoso em matar. Porque eu sou treinado para matar. Porque eu tenho muita força física. Porque eu sou talentoso. Não. Ele disse assim: o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então essa é a palavra para você nessa tarde. Porque essa foi a resposta de Jesus. Quando ele olha aquela tentação, quando o inimigo chega e diz: se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães, ele está dizendo: se você é filho de Deus, não deveria estar vivendo na adversidade, não deveria estar passando fome, não deveria estar passando necessidade, não deveria estar vivendo no revés da vida. Se você é filho de Deus, homem, faça alguma coisa, produza alguma coisa, realize algo para que eu possa acreditar. É assim que a sociedade quer, que você viva provando e comprovando aos outros aquilo que você e Deus apenas precisam ter a certeza. Aquilo que você, somente você, precisa acreditar. Então Jesus olha para o tentador e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. É tudo que você precisa nessa tarde. Que as promessas de Deus se estabeleçam no teu coração. Se estabeleçam de uma maneira tal que você não tenha mais dúvidas. De uma maneira tal que você não tenha mais oscilações e vacilações, mas possa ficar firme na presença do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus.